Olá, bem-vindo ao canal. Meu nome é JT Cerqueira e hoje nós vamos falar um pouco sobre a parte cooperativa, que eu acho que vai ser a temática central daqui para frente. Tá? Então, para a gente entender algumas coisas, vamos voltar um pouco aí na história. Vamos ver uma coisa que é muito interessante, se chama os pioneiros de Rochdale. Ok? Então, quem foi esses pioneiros de Rochdale? Vamos aqui dar uma olhada. Bom, aí você deve estar vendo aí mais ou menos o que eu estou tá vendo aqui também, né? E os pioneiros de Rochdale foi um movimento, né? Um movimento que vem de vários tempos, de vários anos, na verdade, já estava sendo desenvolvido, mas eles seriam um primeiro movimento que pragmatismo e valores conseguiram se encontrar na Inglaterra em 1844. Tá? Foi o surgimento, eu não diria a primeira cooperativa do mundo, ou talvez a gente pode até dizer porque tem os valores, dali iniciou a primeira cooperativa do mundo, né? Por conta dos valores de como é estruturada. Mas a ideia de uma cooperativa, como a gente já viu, já acontece faz muito mais tempo. Mas como a gente conhece hoje a cooperativa moderna, pelo menos, ela foi a primeira do mundo. E ela foi uma cooperativa de consumo, tá? Formada por 28 tecelões. E é muito interessante que nem todo mundo conhece esse tipo de cooperativa. Todo mundo sempre vê uma cooperativa como algo que vai ter vários trabalhadores, eles trabalham juntos, e eles vão vender e vão vender o produto que eles conseguiram construir juntos, né? E na verdade, nesse caso aí não foi uma cooperativa de consumo, foi mais um mercado, né? Foi um mercadinho que esses tecelões eles né, começaram a ter juntos. Então, foi criado em 1844, né? Vamos para alguns dados, né? Referente a esses pioneiros de Rochdale. Ele foi criado em 1844, foram 28 operários, 27 homens e uma mulher. Diga-se de passagem, existiam mais 11 pessoas que estavam aí junto com eles, mas essa cooperativa em específico foi criada por essas pessoas. Existiam mais pessoas, inclusive mais mulheres, né? E a gente já vai falar um pouco mais. Porque, na verdade, porque eu posso até falar, te adiantar logo agora. O porquê é algo muito simples. Existiam valores diferenciados que estavam sendo, como posso dizer, guarnecidos, né, nessa história aí do Roche, dessa instituição, né, dessa sociedade, né. Então vamos lá. Foi feito no bairro de Rochdale, em Manchester, na Inglaterra, e foi conhecido como a primeira cooperativa moderna, criada pela Sociedade dos Probos de Rochdale. Né, em inglês, está aqui escrito, né? Vou me arriscar. Rochdale Equitable Pioneer Society Limited. Forneceu ao mundo os primeiros princípios morais, né? Então, o que é esses princípios morais? Não quer dizer que antes não existia princípios morais, né? Deixa eu só mudar aqui um pouco a câmera. Não é que antes não existia princípios morais, tá? A gente vai aqui pincelar, óbvio, não é nada muito extenso que a gente vai falar hoje, mas já existia diversos princípios morais, mas esses princípios eles foram, digamos, modernizados, né? Muita coisa que já existia, muito normalmente ligada a algumas questões mais religiosas, elas agora vão mudar, elas vão ser questões agora mais voltadas à sociedade, ao cientificismo da época ali do século XIX, tá? Então vamos lá. Então, bom, o interessante aqui é que vai formar a base do cooperativismo até hoje. Inclusive, a gente vai ver mais algumas coisas relacionadas a isso. Então, o interessante, né, o diferencial, digamos assim, é que esses valores modernos vão virar regras. Como assim? Me siga aqui. Então, quais são esses valores modernos? São valores relacionados à democracia, a secularismo. Se você não sabe o que é secularismo, quer dizer que você não faz associação só com pessoas que são dessa religião X ou Y, católicos. Não, inclusive eles eram, a maioria acredito que seja metodista, né? Eles eram protestantes metodistas, mas eles eram entusiastas desse secularismo. Acho que um dos membros aqui, inclusive já tinha escrito alguns artigos ou textos falando sobre o secularismo, que é o seguinte, são valores modernos, quer dizer, é um tipo de organização, uma sociedade, né? Que ela pode funcionar na Inglaterra, na França, no Japão, no Brasil, em qualquer lugar do mundo, porque não é feito com essa intenção de ser algo estritamente ideológico, embora venha de uma ideologia, obviamente vem do socialismo, para ser mais preciso, mas não é uma obrigação a pessoa ser ou socialista ou de uma religião X ou Y para poder
entrar numa cooperativa. O que precisa é a pessoa ter o conhecimento específico, a vontade específica, né? Isso aí vai ser conversa para um outro vídeo, tá? Então, vamos lá. Continuando aqui a nossa conversa aqui sobre os pioneiros de Rochdale. Então, essa aqui é a foto, a primeira foto oficial, tá? Não é uma foto, ninguém sabe quem foi que tirou essa foto, eu acho que foi uma foto anônima. E essa seria, né, uma primeira foto desses 13 membros, eu acho que eu contei 13, mas vocês podem contar aí, talvez esteja mais ou menos, enfim. Bom, vamos lá. Qual foi o grande feito? O que foi que mudou? Tá? Então, o que a gente vê primeiro é que é o seguinte, as cooperativas antes de Rochdale, elas não tinham estatuto, elas não necessariamente eram associações que elas se formavam a partir de um consentimento geral, né, dos seus membros, e também elas não se formavam necessariamente com valores universais. Elas eram valores locais, elas não só eram valores locais, mas elas eram um entendimento cultural. E quando eu falo de entendimento cultural, diga-se o seguinte: as pessoas já entendem os costumes locais, né? E por entender esses costumes locais, elas vão ter um comportamento que elas já sabem onde se encontram. Então, acaba se tornando algo muito regional. Okay? Uma outra coisa também que a gente pode ver aqui, que é muito diferente, foi talvez uma das coisas que fez com que a sociedade de Rochdale, né, essa primeira cooperativa do bairro de Rochdale, em Manchester, Inglaterra, foi que o quê? Eles tinham soldo, né, ou seja, existia a sobra, né, que na cooperativa se chama de sobra. Então essa sobra, ela era redistribuída entre os membros da cooperativa. Então, segue o raciocínio comigo. Então, o que acontece? Numa empresa normal, né, de propriedade privada, o que acontece? Você é trabalhador e você já sabe quanto é que você tem uma ideia, pelo menos, de quanto é que você vai receber todo mês. Então, não importa se você produz mais, se produz menos, se teve mais ou menos, você sabe que você vai receber aquilo ali, pronto e acabou. O restante, a sobra, né, se transforma em lucro para o dono da propriedade. Uma cooperativa. E também, claro, né, no caso do negócio, a gente vê também que não só os lucros, mas também as dívidas, né, o que precisa ser pago, se está no vermelho, tudo isso aí é uma coisa que vai ser da responsabilidade do dono da empresa. Você, funcionário, tá entendendo? Apesar de você ter sua participação lá na produção, basicamente, no resto, basicamente, você não tem, mas por bem ou por mal, tudo isso aí se torna parte do empresário. E óbvio que ninguém abre uma empresa para falir, né? Então, a maioria das vezes, existem vantagens muito claras em ser um empresário. No caso de uma cooperativa, esse mesmo soldo que é produzido por todos os trabalhadores, ele vai ser redistribuído. Existem formas também dessa redistribuição acontecer, e essa redistribuição não só ela pode acontecer de forma diferente, mas normalmente ela acontece diferente de tipo de cooperativa para tipo de cooperativa. De novo, isso é uma conversa para um outro vídeo. No entanto, é interessante entender que toda a produção, né, e várias cooperativas inclusive pagam salários, mas aquilo que vai ser a sobra, ela vai ser redistribuída de alguma forma entre os cooperativados, associados, que são os donos da cooperativa. A cooperativa. Tá? Vamos lá. E é interessante também entender aqui, né, nesse nosso slide aqui sobre né, a sociedade de Rochdale, a primeira cooperativa moderna do mundo, é que não só eles foram capazes de fazer isso, mas eles estabeleceram, e por isso que eles são tão importantes para o movimento cooperativista, mas é porque eles estabeleceram normas, padrões, valores universais que foram usados inclusive em 1937, até 1937, onde teve a primeira associação da cooperativa internacional, teve uma primeira reunião, né? A primeira não, mas um dos congressos promovidos pela ACI, né, Associação da Cooperativa Internacional. Em 37 eles revalidaram isso, em 68 eles revalidaram os mesmos princípios, ou seja, foi algo tão à frente do tempo que, inclusive, 100 anos depois, acho que acredito que seja mais ou menos isso, depois de 100 anos, continuou valores ainda muito presentes na sociedade. Só foi ter uma modernização de diversos desses parâmetros em 95.
né? Quando foi depois da conferência centenária da ACI, não é a conferência centenária da cooperativa, da primeira cooperativa, é a conferência centenária da ACI, da Associação das Cooperativas Internacional, que inclusive foi realizada em Manchester, na Inglaterra, né? Óbvio, né? Uma coisa meio que de aniversário, assim. Então, e aí se formou os princípios básicos do cooperativismo nessa reunião. Mas, claro, né, a gente tem que entender que os pioneiros, né, você tem os pioneiros de Rochdale, pode ter tido uma modernização desses princípios e dessas práticas do cooperativismo. Todavia, tem e sempre terá que se manter fiel a isso, porque senão vai ser um outro tipo de associação e não necessariamente uma associação cooperativa. Porque, por exemplo, uma empresa com seus empregados é um tipo de associação. E a gente, né, quem é da cooperativa, quem é do cooperativismo, acha que a cooperativa tem uma associação, digamos, melhor, mas não deixa de ser uma associação. Né? E no caso da cooperativa, essa associação tem regras. E se você foge dessa regra, ela pode ser uma associação, mas ela não necessariamente é uma associação cooperativa. Tá? E isso tudo vem de Rochdale. Tá? De Rochdale. Então vamos lá, vamos ver como é que isso era antes de Rochdale. A gente meio que já pincelou algumas coisas, tá? Então vamos lá. A primeira, normalmente essa é uma comunidade gerenciada por famílias ou comunidades. No caso de Rochdale e de boa parte das cooperativas, elas são gerenciadas por comunidades, não necessariamente por famílias, né? Mas principalmente por comunidades. A diferença é que, tipo assim, não necessariamente a cooperativa ou aquilo que viria a ser a cooperativa no passado, né, antes de Rochdale, tinha uma função social, ou seja, será que a sociedade como um todo precisava daquele serviço ou aquele serviço era feito para poder fornecer algo para X ou Y, né? Ou seja, era alguma coisa para poder facilitar algum tipo de gerenciamento social de quem estava em cima. No caso da cooperativa, é de quem está aqui em cima ou embaixo, né? Normalmente ela era restrita, ou seja, você tem uma associação ela está restrita às pessoas que vivem naquele local, que entendem daqueles valores, que participam daquela comunidade ou daquela família, e pessoas que são de fora não necessariamente poderiam participar. Isso aí é muito interessante. Porque no caso de Rochdale, isso é bem legal de entender. Essas pessoas, né, que faziam parte da sociedade dos pioneiros de Rochdale, eles eram de diversas partes da Inglaterra, Halifax, eram da Irlanda, ou seja, de outros países. Né? Embora hoje Irlanda e Inglaterra são muito próximos, né? E você tem na Inglaterra várias pessoas que são descendentes, que são irlandeses e vice-versa. Apesar de não ser algo tão simples assim, mas naquela época era uma coisa, creio eu, um pouco mais difícil, né, de você ter essa integração. Então a cooperativa ela foi feita para ter não só uma solução social, mas para ter integração social de diversas pessoas de diferentes a base, né, de diferentes histórias, né? E não só isso, mas Rochdale muda também em outro ponto, porque as cooperativas, né, elas eram exclusivamente agrárias, né? Eu pelo menos desconheço se tiver uma coisa ou outra, mas eu desconheço alguma cooperativa que ela não fosse de natureza agrária, né? Então, bom, voltando aqui para o meu slide, não só elas eram antes, normalmente, a maioria delas de agrárias, você tem os diggers, né, os escavadores ingleses, né, que inclusive vai dar toda aquela base ali para o anarquismo no futuro, você tem os shakers, né, shakers quakers, né, lá aqui dos Estados Unidos, né, que inclusive eram liderados por mulheres e era uma agremiação altamente religiosa, mas eram todas elas, esses grupos que, digamos, forneceu na história a experiência cooperativa, elas eram religiosas, não necessariamente esse conceito de direita e esquerda que a gente tem hoje, mas elas eram religiosas, conservadoras, né? Elas eram locais. No caso do Shakers, elas até tinham uma coisa bem internacional, assim, bem interessante de entender, né? Mas aí você tem os Rochdales, as cooperativas, a cooperativa, né, da sociedade de Rochdale, os pioneiros, eles mudam, eles modernizam todo esse processo.
E é por isso que a gente até hoje pode, dentro da cooperativa, rastrear tudo que a gente está sendo feito até Rochdale, onde dá um início. Eles literalmente são os pioneiros desse movimento mundial, global, né? E aí, né, por último, são valores restritos com regras restritas, né? Ou seja, você só se associa, não que não haja restrição dentro da cooperativa, né? Por exemplo, se uma cooperativa de mecânicos, vai ser muito difícil uma pessoa que é um padeiro fazer parte de uma cooperativa de mecânicos. Ele precisa ser mecânico, ou se ele for lá não ser mecânico, ele vai assumir uma outra função de secretário ou secretária, não sei, né? Mas, tipo assim, existem outras funções, obviamente, mas o que as pessoas vão querer numa cooperativa de mecânicos são mecânicos, né? Houve também antes, inclusive, né, de a gente vê, né, aos pioneiros de Rochdale, uma modernização com Owen, né? Owen não é uma pessoa muito conhecida hoje em dia, lá no passado até tinha, muita gente sabia, né, lá no século XIX, mas hoje as pessoas não sabem muito bem porque meio que as ideias de Owen, que tem erros, né, foi o que caiu em desuso, né, o que são chamados de segunda onda do socialismo, outras pessoas, né, marxistas chamam de socialismo utópico. Então, o que acontece no caso de Owen, por exemplo, ele vai para os Estados Unidos e funda uma colônia chamada Colônia Harmonia, né, Harmony Colony. E aí, nesse meio inteirinho, para a formação de sociedade, normalmente, né, aquela coisa meio, como posso descrever assim, isolada, né, e tipo assim, vamos construir a sociedade do zero. E existem outras práticas que eram práticas que, inclusive, se denominavam cooperativas, mas não tinha, faltava um certo pragmatismo. Inclusive, em Rochdale, eles fizeram parte da sociedade owenista depois que eles fundaram essa cooperativa. Então, seria uma modernização dessas teorias socialistas de Owen no passado. Então, não só é uma modernização, né, mas aí a coisa vai longe. Mas vamos dizer assim que né, todos eles ali, a boa parte deles são socialistas e eles se viam mais perto de práticas como a de Owen, que são práticas reformistas, né? São parte do socialismo reformista e não do socialismo revolucionário, ok? Então aqui eu tipo assim, fiz aqui só para vocês poderem entender algumas das coisas que existia na época, né, como forma de empregabilidade, né, de poder de existência ou subsistência, né? E é entre a cooperativa e o capitalismo. Então, na cooperativa você vai a propriedade por isso que a gente tem que entender que cooperativa ela funciona dentro do capitalismo, mas ela não é capitalismo. Tá? Não importa se a pessoa acha bom, acha ruim, mas ela faz parte de uma experiência socialista. E aí tem outras pessoas que até desmembram, falam, não, não é cooperativa. Cooperativa é algo em si, mas ela literalmente não é parte do capitalismo. Por quê? Porque ela justamente nasce como uma solução para enfrentar os problemas do capitalismo do século XIX, e ela se desenvolve dessa forma. Então, porque no capitalismo a propriedade é privada, na cooperativa a propriedade é coletiva. Né? No capitalismo existe uma inflexibilidade do ambiente de trabalho, enquanto na cooperativa existe uma flexibilidade restrita na democracia. Né? Então existe uma flexibilidade maior do que no capitalismo, obviamente, mas ela está restrita dentro do ambiente democrático, né? Entre os valores da cooperativa. A gente vai falar um dia um pouco mais especificamente sobre isso. Né? A ideia da cooperativa é que todos possam produzir, mas também recolher tudo aquilo que foi produzido, né? Todos os ganhos dessa produção. No capitalismo, não necessariamente. A divisão ela vai acontecer a partir do indivíduo dono da propriedade. Né? Bom, a cooperativa também são donos, mas não é uma propriedade privada de uma pessoa, é uma associação coletiva. Né? E a cooperativa ela tem uma responsabilidade social, né? Então, ela normalmente são regidas por leis e regras coletivas, né? Obviamente individuais também, mas existe um certo cuidado em tentar reger essa relação entre o coletivo e o indivíduo, que é diferente do capitalismo, que é do indivíduo para o coletivo, enquanto da cooperativa é do coletivo para o indivíduo. Não estou aqui fazendo nenhum tipo de crítica entre um ou outro, não, mas eu estou deixando bem claro onde funciona, porque no capitalismo a responsabilidade é individual, né? Enquanto na cooperativa a responsabilidade ela é social. Tá? E, enfim, e não só isso, mas né, aqui para poder a gente finalizar, os pioneiros de Rochdale, eles
não só são responsáveis por um grande movimento, mas existe um museu, né, do local aí, como vocês estão vendo, o local de onde eles se estabeleceram. Hoje é um museu da cooperativa lá em Manchester, né? Você tem filmes e documentários sobre eles, você tem livros, vários livros contando as histórias de quem são. Inclusive, eu recomendo muito que vocês possam pelo menos ver esse filme aqui, né? The Rochdale Pioneers, que é um filme bem legal para quem está querendo entender um pouco sobre essa história da cooperativa, tá bom? Bom, aqui está a bibliografia para quem tiver interessado, né? Dá um print screen aí e vai ler, porque eu vou trocar. E é isso aí, tá? Então por hoje é só. Agradeço quem gostou aí, se inscreve no canal, dá um like. E muito obrigado, até a próxima.